propósito de Deus para a vida de cada um de nós é que nós sejamos conformados à imagem do Filho. Portanto, aquilo que Jesus tem demonstrado através das Escrituras, aquilo que nós conhecemos do Senhor através das Escrituras, da sua maneira de proceder, da sua maneira de andar, da sua maneira de falar, as suas prioridades, a sua compaixão, o seu amor, a sua autoridade, a sua sabedoria, estão disponíveis para nós em Cristo, através do seu Espírito. E é por isso que nós cantamos e clamamos: mais de ti, Senhor, menos de mim. Não é um desejo pela anulação do que nós somos, porque Deus nos criou como nós somos, mas é o reconhecimento de que existe uma prioridade na vida cristã, onde o Senhor precisa ser formado em nós. É isso que Deus está fazendo em nossas vidas. É promessa dele nos levar à estatura de Cristo. Se você não entender isso, você não entendeu o essencial da vida cristã. A vida cristã não é sobre outras coisas. A vida cristã é sobre Deus restaurando e redimindo seres humanos e colocando-os de volta no caminho que os leva àquilo que eles foram criados para ser. E uma das formas que Deus faz isso é revelada nesse aspecto que nós vamos falar hoje do Deus gracioso. A graça de Deus, nós cantamos bastante sobre ela hoje aqui. Maravilhosa graça. A graça sobrenatural. Ela não é um elemento humano, ela não é um elemento natural. Ela é um elemento sobrenatural. Algo que Deus dispensa a nós. Nós vamos falar sobre isso hoje. Antes da gente ler o nosso texto de hoje, eu estava me lembrando também que ontem, em um certo momento eu me lembrei de uma notícia, não lembro o que era agora, mas não precisa muito esforço para você se lembrar de notícias ruins, né, e de notícias de violência. E você começa rapidamente a pensar: meu pai, quanta violência cometida nos dias de hoje. Talvez alguns dizem que, na verdade, a violência sempre esteve aí. A diferença é que nós temos celulares. A diferença é que todo mundo quer contar as coisas ruins que estão acontecendo para todo lado. Então há também uma enxurrada de relatos. Mas a violência sempre esteve aí. Sempre esteve aí. Quando a gente pensa num ato violento de um homem contra uma mulher, ou de uma mulher contra o seu filho, ou de um pai contra o seu filho, um filho contra os seus pais, de um vizinho contra o outro, um motorista. Hoje a gente escuta que em algumas cidades não é nem seguro dirigir e reclamar. Se você reclamar demais no trânsito, é perigoso alguém descer do carro com um taco de beisebol e vir questionar por que é que você buzinou para ele. Você já pensou nisso? Como é que nós estamos? E quando você pensa, normalmente, quando alguém comete um ato terrível de violência, de injustiça, você já tem despertado em você um senso de justiça. Você quer ver, precisa haver justiça. E nós já sabemos, talvez bem rapidamente, qual é a punição que nós achamos que é adequada para essa pessoa. Os mais exaltados, se pudessem, tomariam a situação nas próprias mãos e fariam justiça com as próprias mãos. Se eu pego esse cara, a gente já pensa assim. A gente já pensa como é que esse ser humano nasceu. A gente já pensa que, em alguns casos, eu até concordaria com pena de morte, desde que feita pela justiça. E é isso que esse cara, é isso que essa mulher, é isso que esse indivíduo necessita. Não é possível que ele exista no mundo. Nós somos muito rápidos para verificar a injustiça e para traçar um julgamento, adequado até, né? Um julgamento no sentido de isso realmente é ruim, e nós já condenamos, e nós queremos que a justiça seja feita. O que nós esquecemos muitas vezes é que, diante de Deus, nós todos somos injustos.
E diante de Deus não existe diferença entre o assassino e qualquer um de nós. Nós não cometemos assassinato. Se você... Não, você não cometeu. Espero que não. Não sei, né? Esse mundo do jeito que está. Mas Jesus falou que aquele que olhar para o seu irmão com um coração de ódio, já assassinou. Nós não escapamos, irmãos. A justiça de Deus é tão santa, é tão perfeita e tão pura, que nenhum de nós escapa. Não se engane. E eu estou dizendo isso porque até que você caia na realidade, eu creio que nós aqui estamos vivenciando isso pela graça de Deus, você que está em casa é a mesma coisa. Até que você entenda que esse é você, você não vai entender o valor da obra de Cristo, a necessidade da obra de Cristo, o tamanho da justiça de Deus e o tamanho do seu amor e o tamanho da sua graça. Essas coisas vão ficar estranhas para você, vão ficar superficiais para você. Nós, em Adão, nos rebelamos lá no Éden, nos primeiros dias da criação. Deus fez tudo muito bom e nós dissemos, não. Eu sei o que é melhor. E quando nós nos rebelamos a Deus da forma como Adão fez, sabe o que isso significa? Traduzindo, de certa forma, nós queríamos que Deus não existisse. E é de uma ignorância tão grande pensar isso, se você for ver, porque nós existimos porque Deus existe. Nós somos criados por Ele. Mas no nosso coração, até que Deus revele seu amor, nós achamos que nós nos bastamos. E é por isso que a sociedade, é por isso que o mundo, forma de pensar, está sempre buscando desacreditar a pessoa de Deus. E hoje, nos tempos que nós vivemos, isso ainda é mais forte. Não é novo, sempre aconteceu. Em certo momento da história, alguns filósofos disseram, Deus está morto. Agora nós não precisamos mais de Deus. Ontem mesmo, essa semana, em um outro momento, estava conversando com uma pessoa que não crê em Deus e acredita que isso é tudo uma ilusão da cabeça das pessoas. Uma necessidade tola que as pessoas têm de ter um Deus. Não há argumento que convença uma pessoa que pensa assim, a não ser que o Espírito de Deus toque a vida dela. Até que você seja alcançado por Deus em sua graça e entenda quem você é, e você se renda, e você se prostre ao Senhor, você não vai ter uma visão completa do que é a justiça. Deus é justo, e em sua justiça Ele demonstra o seu amor através da sua graça. Deus é um Deus gracioso. Na semana passada nós falamos que a misericórdia de Deus, um outro aspecto dos seus atributos. O que é que a misericórdia é? A misericórdia de Deus significa não receber aquilo que nós merecíamos. Depois que nós nos rebelamos contra Deus, e nós fazemos isso no dia a dia, em pequenos atos muitas vezes, quando nós escolhemos algumas coisas que são contrárias ao Senhor, quando nós pecamos, seja no pensamento, seja na ação, Deus exerce misericórdia sobre nós. Qual o texto que nós lemos dizia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Sem as misericórdias do Senhor, depois de nós termos nos rebelado contra o Senhor, sermos consumidos é o passo natural. Você pode pensar nas histórias do povo de Israel, você conhece várias delas, como aquele povo era, né, diferente da gente. Muito, muito diferente. Eles reclamavam de tudo. Se tinha comida, reclamava. Se não tinha comida, reclamava. Se tinha comida, o tempero faltava. Sempre achando uma forma de reclamar. Experiências profundas com Deus, mas um coração ainda não transformado, que bastava Deus parecer que se ausentou, e eles procuravam coisas
para substituir o Senhor. E a justiça de Deus se manifestava sobre eles rapidamente. E em seguida da justiça, Deus manifestava a sua misericórdia e salvava aquele povo. Porque eles voltavam a Moisés, né, e diziam: nos ajuda, Moisés, porque Moisés era a representação ali, a figura de Cristo, aquele que fazia a intermediação entre Deus e o povo. E Moisés tinha compaixão do povo, intercedia em seu favor, e Deus tirava a sua mão de julgamento e de justiça justa. Aquelas pessoas mereciam aquilo como nós merecemos a ira de Deus. E a misericórdia fazia com que aquele povo não recebesse o que eles mereciam. Coloque isso na sua cabeça para que haja adoração e gratidão no seu coração. Todos os dias, as misericórdias de Deus nos livram de nós recebermos aquilo que nós justamente merecíamos. Qual é a diferença, então, para a graça? A graça, ela é tremenda, porque a graça nos concede aquilo que nós não merecíamos. Se a misericórdia segura a justa ira de Deus e a justiça de Deus de nos alcançar a cada segundo, porque se Deus te der um tempo, daqui 10 minutos você pisa na bola de novo. Está rindo, né, Josias? Mas é assim mesmo. Faz uma autoavaliação. Se você tem uma ideia de que a vida com Deus é uma coisa bem levinha, superficial, talvez você ache que não, que você está bem. Quando você entende a essência do que o Evangelho transmite em relação à nossa distância de Deus, a nossa contrariedade de Deus, não sou eu que afirmo, não é um homem que afirma, uma mulher que afirma, são as Escrituras que afirmam que Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. É Deus dizendo isso. Eu não posso ter comunhão com vocês na forma como vocês estão. Misericórdia segura a mão de Deus e a graça vem para nos dar aquilo que nós não merecíamos. Por isso nós dizemos que a graça é favor de Deus, favor imerecido, que nos conduz e nos sustenta e nos fortalece no caminho de transformação da nossa vida. A graça é o meio de Deus para te trazer para a vida do reino de Deus. Favor imerecido. Você não merecia e eu não merecia esse resgate pelas nossas obras. É fruto do amor de Deus, todo o tempo, sempre. Deus amou o mundo. Deus não é influenciado e Deus não tem necessidade de nada. Ele é um ser supremo, Ele é o Deus supremo. Ele não faz as coisas porque Ele está incomodado. Eu acho que eu vou resolver o problema do homem porque estou vendo. Não, Deus não tem necessidade. É parte da sua essência fazer as coisas que Ele faz. É parte da sua essência e sua bondade criar o homem. É parte da sua essência e da sua natureza a exercer justiça e ser plenamente justo. E por causa da sua justiça, Ele não pode permitir a existência do pecado e Ele precisa punir o pecador. Mas por causa do seu amor, Ele envia seu próprio Filho para que a justiça seja feita. Muitas vezes é até uma loucura para nós, né? Mas era isso que Paulo dizia, a loucura do Evangelho. Quando eu conversava com essa pessoa essa semana, dava para ver que o nó que dá na cabeça dele. E a pessoa dizia, eu não posso aceitar isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito que o meu mérito não vale. Irmão, não vale. Irmão não, né? Não posso chamar de irmão ainda. É amigo. Meu amigo, o seu mérito para a salvação não tem valor diante de Deus, porque você não pode cumprir a lei de Deus. Cristo cumpriu a lei de Deus em seu favor. Graça imerecida. A graça, quando compreendida, nos coloca nesse caminho, então, de transformação, de queremos ser como Jesus, de querer obedecer à lei e ter condições de obedecer à lei.
Tem alguns teólogos que gostam de escrever algumas frases para explicar as coisas, né? E ele diz assim, que quando Deus nos criou, nós podíamos pecar, e nós pecamos. E nós entramos então no estágio de queda, distante de Deus. E aí a frase que eles usam é, agora o homem não pode não pecar. Ele está destinado a pecar. Ele está separado, foi colocado para fora da presença de Deus. Cristo vem e a graça de Deus se manifesta a nós. E então agora nós podemos não pecar, mas nós ainda pecamos. A maravilha é que Deus está nos transformando até o dia que Ele voltar. E quando a corrupção for retirada do nosso corpo, da nossa vida, e nós nos tornarmos de novo perfeitos como Deus nos criou, nós não poderemos mais pecar. Você consegue imaginar uma situação assim? Só por Deus, gente. Eu não consigo. Só crendo, é pela fé. Sério mesmo, Deus? Vai ter um dia em que eu não vou me preocupar mais com o pecado, porque a minha natureza vai estar transformada a ponto de desejar o que o Senhor deseja, de pensar o que o Senhor pensa, e isso vai ser agradável para mim. Não vai haver em mim desejos diferentes que me afastam do Senhor. É como se Deus dissesse, sim, minha obra completa vai fazer isso por você. Nós estamos hoje no estágio de podemos não pecar, e nós podemos não pecar por causa da graça de Deus. Um cara chamado John Newton disse assim, foi a graça que ensinou o meu coração a temer. Temer no sentido do temor de Deus, né? Não do medo de Deus. A graça me ensinou a temer. Oh, Deus, o Senhor é grandioso. Eu sou injusto, Senhor. Oh, Deus, obrigado pela graça. Obrigado porque eu posso chamá-lo de Pai. Obrigado porque agora não existem pessoas especiais para estar na sua presença, mas todos nós podemos nos achegar diante do Senhor. A graça faz isso, ensina o coração a ter temor de Deus. E a graça, ele diz ainda, e a graça é aquela que aliviou os meus temores. Ele usa as duas palavras para fazer esse contraste. A graça tira meu medo, porque eu vejo um Deus que derrama sobre mim algo que eu não tinha direito, que eu não merecia, mas Ele trouxe a mim. E os meus temores agora se vão. É aqui que entra, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é sobre vencer as coisas e as pessoas, não é sobre isso. É sobre estar e ser amigo de Deus. Se Deus fez isso por mim, quem pode resistir a mim? Não será morte, não será violência, não será nudez, não será espada. Nada pode separar a minha vida do amor de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou. Acho que está bom, né? Vamos ler o texto antes que acabe o tempo aqui, a gente não leu nada. Segura aí que esse texto é tremendo. Sugiro vocês colocarem ele em algum lugar para o resto da sua vida, deixar ele bem à vista. Abra sua Bíblia no livro de Tito. Tito é um livro difícil de achar, né, gente? Muito curtinho. E eu até perdi aqui. Aqui. Se alguém está precisando de ajuda, logo depois de Timóteo, tá bom? 2 Timóteo, antes de Filemão. Mas não passa muito rápido não, que você já perde. É tipo cidade pequena, não dá para botar segunda, né? No carro. Você põe segunda, já saiu da cidade. Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14. Texto maravilhoso, muito completo. Vamos ler juntos? Acompanha comigo. Eu estou lendo aqui na versão NVI, tá bom? Então, se for um pouquinho diferente da sua, você já sabe por quê. Paulo vem falando de uma série de instruções. As instruções vão ficar para você ler em casa. São muitas instruções para como você deve viver sua nova vida em Cristo. E ele explica essas instruções e ele diz por que essas instruções são válidas e são verdadeiras. Ele diz no 11, essas instruções são válidas porque a graça
de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 11. A graça de Deus se manifestou, está exposta, está revelada, salvadora, significa que nós de fato precisávamos de salvação, nós estávamos perdidos na nossa condição. Essa graça é manifesta e é da parte de Deus, e ela é salvadora a todos os homens. Isso significa que todos ouvirão essa mensagem e ela está disponível a nós. Até aí, tudo bem. Versículo 12. Essa graça, essa revelação, ela nos ensina, portanto, há algo que nós precisamos aprender. Nossa vida cristã não é frequência de reunião, não é apenas membresia, é uma vida de aprendizado. A graça nos leva, nós precisamos aprender o quê? A renunciar à impiedade e às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, esse é o seu chamado. A graça te coloca num caminho onde você vai ter que aprender e vai ter que não só aprender e falar que sabe das coisas, mas vai precisar renunciar. Renunciar. E viver de maneira sensata, justa e piedosa na era onde você está. O texto é atemporal, válido para os discípulos, válido para os irmãos, aqui onde Paulo se refere, para Tito, válido para nós. Você é chamado para, ao receber a graça de Deus, não apenas sentar e ficar esperando Jesus voltar, mas é chamado a entrar num caminho de transformação, onde agora você aprende, e em aprendendo você renuncia àquilo que é impiedade, aquilo que são paixões humanas. Portanto, você precisa começar a descobrir o que é impiedade e precisa descobrir o que são paixões humanas e começar a traçar uma linha na sua vida. Aquilo que está alinhado com a vida de Deus, aquilo que eu encontro em Jesus e aquilo que não. Viver de maneira sensata, justa e piedosa. E ele diz mais, no 13, fazemos isso enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, do momento em que você recebe a graça de Deus e tem um encontro com Deus e entrega a sua vida para Cristo, confessa seus pecados e recebe o Senhor como seu Salvador, até que Ele volte, a sua vida é uma vida de andar em santidade, em piedade, renunciando à sua antiga forma de pensar e aprendendo do Senhor a viver com Ele e para Ele ser como Ele. Romanos 8:29, criados para sermos conforme a imagem do Filho. E o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Versículo 14 diz, Ele se entregou por nós. A graça é isso. É Cristo se entregando por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. Ele está nos remindo. O seu poder, a sua obra na cruz vai nos remindo, nos resgatando. Redimir é tirar do lugar de prisão, é tirar do cativeiro. Você foi sequestrado pelo pecado, mantido cativo pelo pai da mentira, e você está Jesus está rompendo o cativeiro na sua morte, na sua obra, na sua ressurreição, e está redimindo você e trazendo você para a sua condição. O que mais que Ele faz? Ele está nos remindo de toda maldade e purificando para si mesmo um povo particularmente seu. Seu. Um povo particularmente seu. Ontem nós estudávamos com os jovens no Java, e eles estavam vendo sobre o valor da igreja,
estavam vendo também sobre como nós naturalmente temos a tendência de sermos individualistas e qual é a importância da comunhão da igreja, de andar e de estar entre irmãos. É entre irmãos que nós vamos exercendo a renúncia e demonstrando e sendo admoestados, exortados a isso. Somos incentivados, é entre irmãos que nós aprendemos e nós praticamos. Deus está criando um povo. Deus não está salvando apenas pessoas, Ele salva pessoas individualmente. E insere cada um de nós num corpo. E esse é um tema extremamente importante hoje para a igreja. Especialmente no tempo que nós estamos vivendo e depois desse tempo todo de pandemia. Em qualquer lugar que você vá, em qualquer igreja que você vá, conversar com qualquer pastor, líder, você vai ver que existe uma preocupação com o entendimento do que de fato é ser corpo. Para si mesmo, um povo particular, seu, e um povo dedicado às boas obras. E aqui nós podemos facilmente lembrar de outro atributo, o próprio atributo da justiça. Quando nós falamos que justiça não é apenas fazer justiça, é ser justo e andar em retidão. Então, boas obras aqui não é apenas ajudar o necessitado. Boas obras aqui é andar em toda a justiça e retidão de Deus, o que inclui ajudar os necessitados, porque isso é justiça, porque isso é retidão. Aquele que é reto no seu coração não se conforma com algo que está desajustado e não se conforma com a situação do seu próximo. Mas boas obras aqui contempla a sua vida como um todo. Contempla a sua justiça e retidão, o seu interior trabalha em boas obras. E o seu exterior também trabalha em boas obras. É tanto o que você é transformado no seu interior, quanto aquilo que você faz fora. Isso se chama vida integral com Jesus. O evangelho integral na sua vida. É a transformação da sua maneira de pensar, da sua maneira de sentir e da sua maneira de agir. Não é só fazer um monte de obras externas que as pessoas veem, não é só ficar guardado num lugar secreto seu, sendo santo ali. É estar em comunhão, é estar inserido no mundo, e estar sendo uma pessoa que anda em justiça e retidão. Um corpo exclusivo de Deus. Deus não compartilha a sua vida com mais ninguém. Você pertence a Ele e pertence a um povo particular dEle. Mas tem um propósito, que é a prática das boas obras. Tudo bem até aqui? Está claro, né? Eu acho que a graça nos coloca num lugar onde a palavra nos mostra que é um lugar de vida abundante. A vida abundante que Jesus propõe em João 10:10. Que Paulo menciona em Efésios 3, quando ele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A vida abundante é essa vida debaixo da graça. Essa é vida abundante. Nós confundimos, às vezes, vida abundante com outras coisas. Jane Wilkin disse o seguinte, que Cristo adquiriu para nós não apenas alívio misericordioso da penalidade da morte. Cristo não apenas falou assim, olha, agora vocês estão livres da morte. Pela minha obra, pela minha morte na cruz, vocês estão livres da morte e toca a vida. Não foi apenas isso, mas também a introdução de uma vida de graça acima de qualquer medida. É vida abundante. É vida a partir da vida do Filho em nós. Nós entramos nessa vida pela fé, não por nossos méritos. Nós entramos nessa vida porque nós cremos. Mesmo os antigos, nosso pai Abraão, o pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Isso é boa, né? Quem sabe o que eu estou falando já deu risada e já brincou muito disso. Ele creu na promessa do Filho. Ele também foi salvo pela graça, não por suas obras. Portanto, aqueles no Antigo Testamento olhavam para a frente e criam que na promessa de Deus haverá um Salvador.
e foram salvos pela fé, tendo que ver no futuro. Mais difícil até, eu acho. Nós olhamos para trás, para a obra de Cristo no passado, e dela nós tiramos a nossa vida. É por fé que nós vivemos assim. O que é que a graça nos traz além da salvação, então? O que ela faz por nós? Nós lemos aqui no texto de Tito. Vou só reforçar, para você lembrar bem, tá bom? Primeira coisa, versículo 12, fala de ensinados. A graça nos ensina a vivermos diante de Deus e nos ensina a obedecer. Você pode ler versículo 1, fala aqui, ó. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes. Ensine os jovens a serem prudentes. A graça nos ensina. Capítulo 2 de Tito. Leia, medite, coloque em prática. A gente está precisando de um monte de coisa aqui. Aqui tá complicado. Leia, pratique. A graça te coloca nessa condição onde você sabe que não será julgado pela sua performance, mas pela performance de Jesus. Então, quando você falha e quando você cai no ensino que agora é o desejo do seu coração, você sabe que Deus te fortalece. Você sabe que Deus olha para você com graça. Ele é um Deus gracioso. E você retoma a sua vida. Me vem à memória aqui rapidamente a parábola do filho pródigo, não é? Depois de todo o desalinhamento da vida daquele jovem, em algum momento ele lembrou: o meu pai é um homem justo, ele vai me receber. É um tipo de exemplo da graça. Sabemos que Deus é gracioso. Em João nós lemos, né, que se confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, Ele é fiel e Ele é justo. Olha o que diz o texto. Diz que Ele é fiel e Ele é justo. Portanto, Ele aplica a justiça. E a justiça dEle, por causa de Cristo, agora é a justiça que derrama a graça. Ele nos purifica de todo o pecado. Restaura o nosso lugar imediatamente de comunhão com Deus. Então, ensinados, a graça nos ensina, nos leva a um lugar de obediência. A graça nos fortalece, né? Ela nos fortalece, ela nos restaura, ela é salvadora. A graça, ela nos leva para um lugar onde nós somos remidos e purificados. Ela opera em nós essa transformação, ela nos coloca num caminho de transformação, num caminho de renúncia. A verdadeira graça nos leva a esse caminho. Há um discurso em alguns lugares no meio cristão de que não importa o que eu fizer, a graça sempre vai resolver todas as coisas. As pessoas têm usado o que a gente chama de hipergraça, uma graça que não é a graça bíblica. O caminho da graça de Deus, que não é o que eles chamam de graça barata, é onde você constantemente tem o desejo e busca ser como Jesus em tudo. Retidão interior e retidão exterior. Obediência, piedade, santidade, bom senso, justiça. Você depende da graça, você vive pela graça, como Paulo dizia, ou como Paulo ouviu, melhor dizendo, do Senhor: a minha graça te basta. Tua graça me basta, nós cantamos aqui. É tudo o que eu preciso. Nesse caminho com Deus, conforme eu sou desafiado, cada um de nós tem suas dificuldades. Você olha para a sua vida, talvez, e diz: eu não consigo progredir tão bem quanto eu gostaria nessa área. Pode ser um temperamento, pode ser uma atitude, pode ser um comportamento, né? Tua graça me basta. Sou fortalecido pela tua graça. Senhor, obrigado pela tua graça. A tua graça me conduz, ela me acalma. Crescer na experiência da graça é crescer em obediência e santidade. Não há como separar as duas coisas. Preste bem atenção, a graça precisa, se você está experimentando a graça em sua plenitude, você precisa estar sendo conduzido a um caminho de transformação.
Você precisa estar percebendo em sua vida: Deus quer algo de mim além do que apenas estar por ali, do que apenas crer e me dizer cristão. Deus quer transformar a minha vida. E Ele transforma isso sem peso, sem pressão, sem avaliação, né? Diferente de trabalhar numa empresa, não vai ter uma avaliação anual para ver se você está bem, se você fica, se você recebe alguma coisa. Não, o Senhor já te concedeu. A graça é favor imerecido. A graça é receber o que nós não merecíamos. Nós já recebemos em Cristo. E agora, na graça e pela graça, nós conduzimos nossa vida em direção ao Senhor. Queria terminar dizendo a vocês aqui, aqueles que estão em casa, a primeira coisa que a graça nos fala é sobre a obra de Cristo. Portanto, se você não tem um compromisso com o Senhor, se você não teve ainda uma oportunidade de colocar sua vida diante do Senhor, reconhecer a sua injustiça, o seu pecado e clamar pela misericórdia dEle, clamar pela graça dEle, há sempre uma oportunidade de você fazer isso. E você, se tiver isso no seu coração, se Deus estiver falando isso com você, você pode nos procurar e nós vamos ajudar você a caminhar nessa direção. Esse é o caminho que leva ao batismo, esse é o caminho que leva à comunhão com o corpo. A segunda coisa que talvez nos diga esse texto todo é que se nós nos sentimos fracos muitas vezes, se aproxime do Senhor e lembre-se da sua graça. Pegue esse texto aqui, medite nesse texto, espere no Senhor. É isso. Senhor, obrigado pela tua graça. Senhor, me leva, Senhor, a experimentar a tua graça. Paulo clamou 3 vezes ao Senhor por algo muito complicado na vida dele, que até hoje ninguém tem certeza o que era. E mesmo com o grande apóstolo Paulo, na sua sabedoria, Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu renuncio à minha própria capacidade e aos meus próprios méritos, é que Deus encontra espaço em mim para agir e para se revelar, para se fazer presente de uma forma que antes você não estava percebendo. Graça é recurso de Deus para você. O Salmo 63 diz, na versão revista e atualizada: a tua graça é melhor que a vida. Talvez você já tenha ouvido esse texto. A tua graça é melhor que a vida. Na versão NVI diz: o teu amor é melhor que a vida. E aí você vê também a interação que existe. É quase que difícil ou impossível separar a graça e amor. A graça flui do amor de Deus. A graça é a manifestação desse amor. A gente diz sempre que amor é um ato, né? É um verbo. Então, se amor é um verbo, Jesus não ficou nas palavras, a graça veio. Quem sou eu então? Quem somos nós? Nós somos pessoas que vivem com gratidão e júbilo. O Salmo diz isso: por isso eu te louvo. Tua graça é melhor que a vida, por isso eu te louvo. Nós temos que aprender a desfrutar da graça de Deus, compreendê-la. E da mesma forma, sendo o que nós somos chamados para ser, nós precisamos agir com graça na vida das outras pessoas. Você já imaginou você conhecendo a graça de Deus e tendo essa percepção tão grande de que Deus te deu algo que você não merecia? E então você consegue ir em direção ao próximo e entregar para ele também aquilo que ele não merecia. Isso é difícil. É parecido com o tema do perdão que nós falamos. Nós olhamos para o perdão que recebemos em Cristo e nós não podemos negar perdão para alguém. Nós não temos esse direito. Nós fomos perdoados de algo que nós não poderíamos resolver. Nós somos agraciados com algo que nós não tínhamos direito de receber.
Nós não podemos negar ao outro. Nós precisamos ser graciosos. Não, ele não merece isso. Então, o que você vai fazer a respeito disso? Agora você conheceu a graça de Deus, então você pode ser gracioso com alguém. Eu vou andar 1 milha a mais com essa pessoa. Eu vou ser gracioso com ela. Como eu posso dar a ela algo que ela não merecia? E como eu posso, talvez, usar isso, inclusive, para dizer, Deus é assim. Talvez para essa pessoa que eu mencionei aqui, que tive essas conversas essa semana, talvez eu esteja precisando ser gracioso com ela. Entregar algo para ela que ela não merecia. E depois dizer para ela, é assim que Deus é com você. Ele entrega a você algo que você não merecia. E talvez aí ela entenda a questão toda do mérito, que ela diz, eu não aceito que Deus não veja o que eu faço de bom. Talvez a experiência seja essa, comece no natural, você demonstrando favor a alguém em algo que ele não merecia. E depois você pode anunciar o Evangelho e essa pessoa vai entender agora, além das palavras, o que é que você estava querendo dizer.